Agora nós vamos partir então para a parte, né, de análise e projeto. A parte de análise, ela está mais voltada para a parte de requisitos, né? Então ela está mais ali envolvida com a parte de requisitos em si. Já a parte de projetos, ela está mais relacionada com a parte do refinamento para implementação, já que a parte de projetos está mais próxima, né, da parte da implementação do que da análise. Então, a análise a gente tenta resolver o problema. A gente pensa na solução, a gente pensa nos casos alternativos. Já na parte de projeto, a gente já pensa mais na estrutura, nos detalhes finais para a gente conseguir a implementação. Nós vamos então conhecer agora um diagrama de pacotes. O diagrama de pacotes, ele é muito importante porque ele ajuda a organizar de forma lógica os nossos pacotes, tá? Essa parte lógica é a parte da gente pensar em qual grupo os nossos elementos vai estar. Então, nós vamos agrupar os elementos de forma semanticamente relacionados, tá? Então, nós vamos fazer esse agrupamento semântico para a gente ter um direcionamento. Nós podemos ter diagrama de pacotes para todos os nossos diagramas, tá? Mas eu quero destacar dois nessa aula, o de caso de uso e o de negócio. O de caso de uso e o de classe. Mas antes de falar deles, eu gostaria de falar da notação que esses diagramas podem ter. É um diagrama muito simples, tá? Para representar um pacote, a gente utiliza esse desenho aqui, que é um retângulo com um retângulozinho menor. A gente utiliza um nome do nosso pacote. Esse nome, ele deve seguir, né, uma lógica. Então, a gente tem aqui, ó, que esse modelo, que esse nosso pacote principal, ele está relacionado com o nosso modelo de negócios. Já este pacote aqui com a parte de consultar relatórios, por exemplo, né? E essa seta pontilhada nos traz, então, um relacionamento de dependência. Portanto, se nós mudarmos alguma coisa no nosso pacote, pode afetar o estado do outro, tá? Então, se a gente fizer uma mudança no nosso consultar relatório, pode mudar alguma coisa do nosso negócio. Então, essas mudanças devem ser muito bem cuidadas. Mas, além disso, o que nós podemos ter? A gente também consegue fazer a herança em pacotes, então um pacote pode herdar ali características de outro, também é possível fazer a generalização. Então, são relacionamentos que a gente consegue. Mas o que eu quero destacar para você é o seguinte: a gente pode ter, então, diagramas de casos de uso e diagramas de classes, por exemplo, com os pacotes. Tá? Quando a gente fala de diagrama de casos de uso, é mais para a gente agrupar os nossos casos de usos, que são muitos, quando a gente fala de um sistema muito grande, para que a gente tenha ali um agrupamento lógico, semântico dos nossos elementos. Então, a gente consegue saber em qual pasta está contido aquele nosso elemento. É como se fosse uma parte de versão, né? A gente vai ali cuidando de onde vai estar os nossos elementos. Já na parte de classes, além dessa organização semântica que a gente tem, é importante destacar que quando a gente está implementando, utilizando a nossa linguagem de programação, a gente também cria pacotes para organizar as nossas classes. Então, é importantíssimo que quando a gente cria o diagrama de pacotes, quando nós vamos transcrever isso para a linguagem de programação, que ela tenha a mesma nomenclatura. Por quê? Porque ela vai servir ali como descrição. Vamos supor que você sabe que a classe A, B e C está no pacote X. Então, quando você for no pacote X do diagrama, tem que estar o pacote A, B e C. E quando você for no pacote X na programação, vai ter que ter as mesmas classes ali contidas. Tá bem? Então, é importante a gente ter essa concisão entre os elementos. E como a gente viu ali no nosso exemplo, nós temos o pacote, né, de relatório, o pacote de modelo de negócios, e é isso que a gente vai ver agora. Esses pacotes que eu mostrei para vocês naquela imagem são os pacotes do diagrama de casos de uso que eu vou apresentar. A gente vai ao meu computador, porque o primeiro diagrama de caso de uso que a gente vai ver é o da modelagem de negócio. Tá? Então, ele é um diagrama extenso, né? Obviamente que a gente poderia até fazer maior, eu vou até apresentar para você as características dele. Como a gente está tratando, então, da nossa locadora de veículos, nós temos alguns atores. Os atores são o cliente, o funcionário da DM, o gerente, né? E a empresa em si. Então, o que nós temos? Vamos analisar algumas funcionalidades. O nosso cliente, por exemplo, ele pode reservar carro, alugar carro, devolver o carro, manter o cliente, né? Devolver o carro, por exemplo, é obrigatório que eu emita nota fiscal,
tá? Depois é obrigatório. Eu emiti essa nota fiscal, é obrigatório que eu faça o quê? A envio da nota fiscal. Então, com esse meu diagrama aqui, eu consigo ter uma visão geral do meu negócio, tá? Então, esse meu elemento aqui, esse meu diagrama de caso de uso, ele vai estar relacionado com aquele meu pacote, tá? Se a gente olhar aqui, né, vamos olhar o funcionário da ADM, ele pode, ó, manter ramo na atividade, manter paz, manter marca, manter grupo de carros, manter carros, tá? O gerente, ele vai manter a empresa, então ele vai ter elementos ali da empresa que são voltados a ele. Mas o que mais o que mais a gente vai utilizar aqui é essa parte do cliente mesmo, que tem toda essa parte de reserva, de aluguel, de devolução de carro e assim por diante, tá bem? Vamos ver mais um diagrama de caso de uso. Então, perceba que quando a gente estava no requisito, a gente tinha um diagrama de caso de uso muito simples. Aqui a gente já tem um diagrama com bastante extend, com bastante include, com bastante funcionalidades apresentadas, não é mesmo? Aqui a gente tem, ó, o de consultar relatório, tá? Por que a gente não coloca tudo junto? Primeiro, para não ficar confuso. É importante a gente ter uma divisão lógica dos nossos diagramas, assim como a gente faz do nosso código, tá? Então, a gente não coloca esse consultar relatório no nosso outro diagrama, porque senão vai ficar muito confuso. Aqui, então, nós temos, ó, o cliente e nós temos um colaborador. Se você perceber, o colaborador, ele é um ator pai, né? Ele é um ator, então, que tem ali algumas características que são herdadas por funcionário da administração e pelo gerente. Só que se você perceber, ó, tudo que o funcionário da administração faz, o gerente também pode fazer. Mas nem tudo que o funcionário da administração, nem tudo que o gerente faz, o funcionário da ADM pode fazer. Tá? Por exemplo, ó, o gerente que faz gerar os relatórios dos clientes, gerar o relatório da reserva, do aluguel e também da devolução. Já o de ADM, ele faz os outros elementos aqui que o gerente também faz. Então, nós temos aqui essa separação lógica, né? E se eu mudar algo neste diagrama, eu posso impactar neste diagrama aqui, tá? Por quê? Porque a gente tem uma mudança num diagrama que deriva de outro, pode impactar, então a gente pode acabar tendo que fazer essas modificações, tá bom? A gente também, falando ainda do diagrama de pacotes, a gente pode ter um diagrama de pacotes dentro de outros, tá? Então, o diagrama de pacotes ele é bem abrangente, ele não só pode ser utilizado, por exemplo, para fazer a compactação de diagramas, mas ele também pode ser utilizado para compactar outros pacotes, para a gente fazer uma ordem lógica, tá? Vamos supor que você queira montar aqui, vamos usar o exemplo do pacote de relatórios, né? Você quer fazer relatórios do cliente e relatórios da empresa. Você pode. Então, se você criar 2 pacotes dentro do pacote relatório, que a gente tem uma organização melhor ainda dos nossos elementos. Como que a gente faz essa organização? É um pouco de intuição, tá? Mas a empresa deve definir para que tenha isso bem definido, já que muitas vezes, alguns momentos fica difícil a gente ter essa iniciação, né, de o que eu vou dividir, quais elementos que eu não vou colocar nos mesmos pacotes, ou como que eu até vou fazer um diagrama separado para esse elemento. Mas quando a gente começa a pegar novas funcionalidades, pensar principalmente em classes, né, em subdivisão de classes, fica mais fácil eu dividir a parte de pacotes e também de diagramas. A gente vai voltar ao meu computador, porque agora eu vou mostrar a classe desse modelo de negócio, tá? Que a gente está vendo da locadora de veículos. Olha a classe aqui. Essa classe ela é uma classe bem geral e ela tem vários elementos. Então, a partir dos nossos casos de uso, a gente inicia a identificação das classes dos nossos objetos, tá? E assim a gente tem a elaboração desta classe. O que nós temos aqui, né? Nós temos, então, aluguel devolução, que é uma das principais classes que a gente tem, que é o cerne da nossa empresa. A nossa empresa faz aluguel de carros, né? E quando é alugado, ele tem que ser devolvido. Então, a gente tem que ter esse aluguel e devolução. Nós temos, né, a classe pessoa, nós temos a classe país, né? Como a gente pode ter uma pessoa de outra nacionalidade, então essa pessoa pode ser estrangeira, então a gente cria uma classe país. Nós temos também pessoa física e pessoa jurídica, tá? O ramo da atividade dela, profissão, item adicional,
carro, a parte de reserva e assim por diante. O que nós podemos notar nesse diagrama? É um diagrama completo? É um diagrama completo. É um diagrama super completo? Não. Ele não tem, por exemplo, estereótipos. Ele não tem a tipagem aqui dos nossos atributos. Nós também não temos ainda esta parte de colocar qual que é os parâmetros, tá bom? Você percebe que aqui nós já temos a parte dos relacionamentos e as partes da multiplicidade também bem aparentes, tá bem? Mas ainda falta esse refinamento maior para a gente chegar numa classe mais baixo nível ainda. Aqui a gente ainda não tem um nível mais baixo, por mais completa que ela seja. Ela ainda não é totalmente baixo nível, né? Um nível de abstração muito baixo. Ela ainda tem um pouco de abstração mais alta. Se a gente notar aqui, nós temos que, fazendo uma referência a um pacote. Tá vendo que esse desenho aqui é um pacote do pagamento? Por quê? Porque mostra que, para não ficar tão extensa o nosso diagrama de classe, a gente fez essa referência, ó. Para pagamento, a gente tem mais classes ali, né? Mais diagramas dentro deste pacote. Tá? Então, também é possível fazer essa referência a outros diagramas para que a gente entenda aonde nós vamos buscar, caso a gente queira conhecer, por exemplo, o nosso diagrama de pacotes aqui se a gente queira conhecer as classes do diagrama de pagamentos, tá bem? Quero ressaltar mais um elemento aqui, ó. Se a gente perceber, pessoa é classe pai de pessoa física e pessoa jurídica. Vamos analisar os atributos. Olha os atributos, eles são do tipo protected, tá? Eles não são private, como a gente geralmente costuma usar. Quando a gente tem esse tipo de encapsulamento, mostra que as nossas classes filhas podem alterar, né, os nossos elementos aqui. Tá? Então, é algo bem interessante da gente se ver que, para este exemplo, o autor preferiu fazer essa distinção, então, e colocar aqui não private, sim protegido. Tudo bem? Então, a gente tem aqui esse diagrama super completo que a gente pode utilizar. Olha que interessante, então, a gente partiu, né, de um diagrama de pacotes, no qual a gente cria ele. O diagrama de pacotes pode ser criado ali conforme vai passando, né, as interações, que eu acho interessante, porque assim a gente vai subdividindo melhor o nosso projeto. Mas com o diagrama de pacotes a gente já tem essa parte lógica, então a gente sabe aonde a gente vai colocar os nossos diagramas de casos de uso e também os nossos diagramas de classes, tá bom? E você viu aqui nesses diagramas que eles estão bem formulados, mas ainda a gente precisa baixar mais o nível deles ainda para conseguir chegar na parte de projetos, tá? Ainda a gente não tá no ponto, né? Os nossos diagramas ainda faltam um refinamento maior para que eles possam ser utilizados na parte de implementação.